Oi, pessoal, eu sou Juliana, psicóloga, neuropsicóloga. Aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre psicoterapia, sobre psicologia, terapia cognitivo-comportamental, sobre neuropsicologia, algumas dicas também, algumas orientações para os pais, para as crianças, os adolescentes, algumas orientações para os adultos. Então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, o transtorno bipolar, ele é caracterizado pela mudança extrema de humor, de uma forma episódica. Episódios entre mania, hipomania, depressão. Ela é uma alteração cerebral do córtex pré-frontal, onde a gente fala da função executiva, que trabalha no controle de impulso, no sistema límbico, que tem essa relação com a emoção. A gente fala também que tem alterações neuroquímicas, né, onde tem na mania uma redução de serotonina, na hipomania também entre esses não só esse neurotransmissor, mas outros neurotransmissores, outras alterações, e também acontece às vezes uma intensidade adrenérgica, que por isso que precisa entrar com a questão do medicamento para regular o que está internamente, né? A questão cerebral, de neurotransmissores em desequilíbrio. Então, é a junção, o tratamento é a junção entre a psicoterapia e o medicamento. E o que são episódios de mania? É aquele episódio onde experimenta a sensação de euforia, de ter muita energia, de não ter necessidade do sono, então tem uma diminuição dessa necessidade do sono, tem um pensamento acelerado, a forma de falar também acaba sendo mais acelerada, ela acaba tendo ali esses sintomas, acabam interferindo muitas vezes no próprio comportamento, na questão da própria impulsividade, por exemplo, né, onde acaba acontecendo excessos às vezes de gastos, em atividades perigosas, então acaba acontecendo um comportamento impulsivo nesse episódio de mania, né? E quando a gente fala em episódio é porque muitas vezes ele tem alguns critérios para que se feche nesse quadro, né? Então esse quadro ele precisa acontecer ali aproximadamente 2 semanas seguidas, né, para a gente considerar um quadro, por exemplo, de mania. Eu falo isso porque é diferente, por exemplo, às vezes a gente tem no senso comum, né, eu tenho transtorno bipolar, e chega com esse relato e às vezes se fala, de manhã eu tô de um jeito, de tarde de outro e à noite de outro, como se de fato acontecesse essa instabilidade nessa velocidade, nessa maneira, e não funciona dessa forma, né? Então, quando a gente fala nesse episódio de mania ou hipomania, que é semelhante, mas de uma forma mais branda, um pouco, não tem esses prejuízos significativos que a gente percebe na mania, por exemplo. O episódio depressivo é onde a pessoa fica com a baixa energia, onde ela se sente triste, desanimada, com fadiga, com dificuldade para concentração, as atividades que eram prazerosas tendem a não fazer mais sentido, não sentir mais prazer, inclusive existe, né, o grau dentro da própria depressão, no DSM, ele é descrito como episódio depressivo maior, justamente por conta desse quadro também. Não é por um sinal que a gente define, né? Por exemplo, se o paciente chega e fala, eu me senti triste, não é só por esse contexto, dentro do contexto depressivo, existem alguns critérios, então na bipolaridade também a gente avalia, né, de acordo com esses critérios. No período ciclotímico, ele é um período flutuante, onde ele não fecha critérios para o episódio de mania e hipomania e nem fecha todos os critérios para o episódio depressivo.